Olá! Sejam todos bem-vindos à nossa teleaula de número 4. Eu sou a professora Ana Cláudia Ribeiro e junto com a professora Tayane estaremos ministrando essa aula. Olá! Hoje, nessa quarta aula, nós estudaremos vamos compreender um pouco mais sobre concordância e regência, tá certo? Vamos ver então os objetivos dessa nossa quarta teleaula. Ok, então os objetivos da nossa teleaula são conhecer conceitualmente concordância verbal a partir da compreensão da relação direta entre o sujeito e o verbo. Iremos também compreender o conceito de concordância nominal a partir da análise da relação direta entre substantivo, numerais, artigos, pronomes e adjetivos relacionados. Diferenciar regências verbal e nominal e identificar problemas básicos em enunciados em língua portuguesa. Iremos também reconhecer em enunciados se há problemas ou não de concordância ou regência. Isso. Então, nessa nossa aula de hoje, né, nós vamos ver tudo isso. E para a gente começar a introduzir o assunto, eu chamo a atenção de vocês para assistirmos a um vídeo que vai falar sobre os micos de cada dia, livrai-nos sempre, que tem como temática regência e concordância. Olá! No dia a dia, às vezes, cometemos alguns erros que já parecem tão naturais que nem percebemos. Hoje você acompanha uma entrevista com o professor convidado sobre regência e concordância. Vamos lá? É frequente esse engano de achar que regência e concordância são a mesma coisa pelo fato de eles estarem no mesmo campo semântico. Mas regência, ele trata da relação do verbo ou do nome com os seus regidos, com termos regidos, com preposição, com outros termos. E a concordância trata da relação do nome ou do verbo com os seus termos anteriores ou posteriores. Por exemplo, a regência, ela trabalha muito mais no campo da significação, né? Que você tem que trocar um termo pelo outro para ter uma significação correta das coisas. A concordância, ela já trabalha num outro campo, que é a igualdade de masculino e feminino e de singular e plural, tanto para os nomes quanto para os verbos. É que nós temos que diferenciar língua escrita e língua falada. Acho que comumente a língua é como roupa. Cada evento tem uma roupa e um tipo certo de se vestir. A língua também. Se você está em determinada função social, ou desempenhando papel social, você tem que se adequar para aquela língua específica. Então, se você vai escrever, a gente não escreve como fala, mas também não é muito aconselhável falar como se escreve, dependendo do ambiente em que a gente está. Por exemplo, você está em família, não é muito comum, não é muito usual, nem muito aconselhável que você tenha um desenrolar oral extremamente clássico, porque aí você atrapalha a tua comunicação. Só que se você vai fazer um concurso, se você vai submeter uma prova escrita ou vai escrever um texto, obviamente você tem que dominar outro tipo de língua, que é a língua escrita. E ela tem regras próprias, ela tem regras que são apropriadas para a escrita. Por exemplo, você não pode dizer na língua escrever, você pode dizer, mas não pode escrever nós vai ou a gente vamos, que é muito comum as pessoas dizerem isso, né? A gente vamos porque acha que a gente é plural, mas na verdade a gente é singular, ele só simboliza muitas pessoas, mas a gente vai e não a gente vamos. Então, geralmente as palavras que são singular, mas que proporcionam uma ideia de pluralidade, as pessoas colocam naturalmente no plural. Para a fala, ela não tem muita significação dependendo do evento em que você está. Agora, para a escrita, ela é um erro que pode lhe eliminar, que pode tirar você de um concurso, que pode atrapalhar até na tua composição de escrita. Viu só? Tenho certeza que depois destas dicas, você usará a maneira correta sempre. Tchau e até a próxima.
Então, e para você não cometer esses erros, nós vamos ver as regras da concordância verbal e nominal, começando pela concordância verbal. Vamos lá? Primeiramente, o que é concordância? Concordância nominal é a combinação que se estabelece entre substantivos, adjetivos, artigos, pronomes e numerais. Então, o substantivo é que vai comandar aí essa concordância entre esses elementos. Então, adjetivos, artigos, pronomes e numerais vão concordar com ele em gênero e número. Então, se o substantivo, por exemplo, estiver no masculino, o adjetivo vai ter que ficar também no masculino. Se o substantivo estiver no feminino, aí o adjetivo no feminino. Se estiver no singular, aí ele fica no singular também, se estiver no plural, no plural. Então, a concordância é essa relação entre esses elementos da oração. Vamos ver algumas regras, né? Alguns casos especiais. No caso da utilização da palavra obrigado, a palavra obrigado vai concordar sempre em gênero e número com o emissor, ou seja, com a pessoa que está falando. Exemplo, a aluna disse, muito obrigada. Por que obrigada? Porque quem está falando é a aluna. Obrigado, digo eu, disse o tutor. Tutor é masculino, então ele fala obrigado. Então a regrinha é essa, mulher sempre fala obrigada e homem sempre fala obrigado. Continuando, a palavra próprio e mesmo vão combinar também com a pessoa que se refere. Elas próprias fizeram o relatório. Vai ser próprias, porque é elas, plural, feminino. Se fosse eles próprios. E então fazendo a concordância com quem fala. Já a palavra meio é o seguinte, meio quando indicar metade, aí tem flexão, então fica meia. Quando indicar um pouco, ele é advérbio e fica invariável. Por exemplo, eu quero eu quero meio copo d'água. Não vai ficar meio porque significa um pouco de água. A porta ficou meio aberta, porque ela ficou um pouco aberta. Ela está meio febril, né? Quer dizer, um pouco febril. E aí eu vou usar meia em ela comeu meia maçã, para se referir à metade, é meio-dia e meia, para se referir que é a metade do dia, ok? Vamos para a próxima. Menos. O menos é advérbio, portanto é invariável. Por exemplo, a pessoa menos esforçada terá mais dificuldades. Nada de menos, viu? Porque aqui é esforçada, é menos mesmo, tá? Não existe essa palavra. Menos não existe. Bom, outras regrinhas de concordância nominal com as palavras anexo, incluso e leso. Concordam com os adjetivos a que se referem. Por exemplo, anexas seguem as provas. Como eu estou me referindo às provas, feminino, plural, aí aqui anexas fica também no feminino, plural. Anexos vão os gabaritos, ó. Os gabaritos que vão anexos, os gabaritos. Masculino, plural, então aqui fica também no masculino, plural. Remeto, inclusa, fotocópia do decreto. Inclusa por quê? Porque é fotocópia, feminino singular. Silenciar, nesta circunstância, seria um crime de lesa pátria. Ficou lesa porque pátria é feminino, ok? Vamos adiante. Com as expressões é proibido, é necessário, é bom. Essas expressões ficam invariáveis, ou seja, não vai sofrer alteração quando o sujeito não vem acompanhado de artigo ou pronome. Por exemplo, é necessário. Aqui, ó, antes do sujeito, que é necessário, não tem nenhum artigo. Antes da dedicação. E aqui já no caso da necessária, é necessária a dedicação, porque
antes de dedicação, ó, tem o artigo. Então, ficou necessária para concordar com a dedicação. Já que fica invariável, porque entre necessário e dedicação não apareceu o artigo. Então, fica invariável. A mesma coisa com é bom e é proibido. Então, eu digo, é proibido entrar. E eu digo, é proibida a entrada. Ok? Isso, então a gente precisa ficar atento a essas questões e observar também as locuções que são invariáveis, que não vão flexionar, que são esses casos. Em anexo, a sós, junto a, junto com, junto de, elas são invariáveis. Então, em anexo, seguem as provas. Embora nós estejamos tratando de substantivo feminino no plural, mas a expressão em anexo não vai variar. Olha o outro exemplo. As cartas continuam junto à porta. Não há flexão, né, dessa construção aí, junto a. As alunas continuam junto com a tutora. Também não vai flexionar. As alunas estão junto dos tutores, ou seja, essas expressões são invariáveis e você não deve flexionar. Bom, agora nós vamos ver a questão da concordância verbal. Então, na concordância verbal, quem comanda é o verbo. Então, o verbo é que é o foco aí, né? Ele vai a concordância verbal vai estudar a questão da relação do verbo com o sujeito. Então, o verbo ele vai se relacionar com o sujeito concordando com ele em número e pessoa. Em pessoa, se o sujeito estiver em primeira pessoa, segunda ou terceira, o verbo vai ter que se flexionar na mesma pessoa que estava o sujeito. Quando o sujeito estiver no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural. Vamos ver uns exemplos. Professora Ana Cláudia, hoje a gente vai estudar concordância verbal ou a gente vamos estudar concordância verbal? É claro que a gente vai, ou melhor, nós vamos, né? Então, esse agente aqui, com essa construção, é inadequado. O correto seria nós. Se você utilizar agente, a expressão agente, tem que utilizá-la no singular. Tá? E lembrando também que esse agente aqui não é escrito tudo junto, que agente tudo junto é de polícia, né? Investigador, ok? Então, assim, sujeito, a regra geral diz sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural. Isso com sujeito simples. Então, vejamos algumas regras de concordância, algumas regrinhas especiais. Primeiro caso, sujeito coletivo no singular mais substantivo no plural. O que vai acontecer? O verbo vai poder ficar no singular ou no plural. Exemplo, um grupo de alunos decidiu estudar. Olha, eu posso colocar o verbo no singular, decidiu, concordando com um grupo. E posso também deixá-lo no plural, decidiram, nesse caso, fazendo a concordância com alunos, que é plural. Então, as duas formas estão corretas, as duas formas são aceitáveis. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, como aqui no nosso exemplo, ó, Vossa Excelência. Nesse caso, o verbo irá ficar na terceira pessoa, do singular ou do plural, conforme o pronome. Se o pronome estiver no singular, ó, como Vossa Excelência, verbo no singular, está na cidade. Vossas excelências estão na cidade. Aqui ficou estão, porque vossas excelências estão no plural. Isso, aí muitas pessoas cometem o erro, né, porque está tratando de vossas excelências, utilizar a segunda pessoa. Então, não há necessidade disso. Vossa excelência está, vossa excelência fará, e não utilizar a segunda pessoa. Então, fiquem atentos a essa dica nossa aqui. Continuando ainda com as regras especiais. As expressões a maioria de, a metade de, parte de, mais um substantivo no plural, o verbo fica no singular ou no plural. Exemplo, a maioria dos alunos entendeu.
ou a maioria dos alunos entenderam. Nesse caso, o que acontece? Você pode utilizar qualquer uma das formas que vai estar correta, ok? Ok, então esses são os exemplos básicos, né, de concordância, dessas concordâncias, né, quando o sujeito é simples, esses casos especiais, né, nós apresentamos esses casos especiais. Existem mais, então faça uma pesquisa, dê uma olhadinha no nosso caderno da disciplina que você verá mais exemplos de concordância nominal, de concordância verbal, quando o sujeito for simples. Aí eu pergunto para a professora Cláudia, quando o sujeito for composto? Pois é, nós vamos ver agora o que acontece quando o sujeito for composto. Vamos lá? Tayane e eu desejamos que vocês apreendam o conteúdo, né? Então aqui nós temos Tayane e eu. Tayane e eu equivale a nós, né? Ao pronome nós. Então, aí aqui, que vocês apreendam, a concordância do verbo vai ser feita aqui com o sujeito. E aí na segunda frase, professor, coordenador e tutor, olha, nós temos sujeito composto, professor, coordenador e tutor. São colegas de trabalho, ó, são, fazendo a concordância com eles. A professora e os alunos gostam de estudar. Gostam, porque está se referindo tanto à professora quanto a alunos. Olha, toda vez que o sujeito, a dica nossa, né? Toda vez que o sujeito for composto, você tenta substituir ele por um pronome. Como aqui nessa terceira frase. A professora e os alunos equivalem aqui a eles, né? A dizer eles. O professor, o coordenador e o tutor também equivale a eles. Quando você estiver na dúvida em que pessoa está, é só fazer essa substituição que você encontra a pessoa e daí faz a concordância verbal adequada. Beleza? Beleza. E quando acontecer do verbo, né, ser impessoal e não permitir uma pessoa para esse verbo? Pois então, quando os verbos são impessoais, o que são verbos impessoais? Como o próprio nome já diz, né? Impessoal não consegue se flexionar nas pessoas verbais tradicionais dos verbos comuns, né? Por exemplo, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Como eu falo, tu falas, ele falas. Com os verbos impessoais, isso não acontece. Eles são flexionados apenas na terceira pessoa do singular. São verbos como os que indicam o fenômeno da natureza, como chover, anoitecer, amanhecer. Ninguém vai falar, eu chovi, tu choveste, ele choveu, né? Não tem como. É uma ação da natureza que nós não praticamos, então não tem como atribuir às pessoas, a todas as pessoas do discurso. Nesse caso, o verbo chover vai ser sempre utilizado na terceira pessoa né? Então, outros verbos impessoais são, vejamos aqui no nosso slide, o verbo fazer e o verbo haver, quando estiverem indicando tempo. Então, essas formas verbais vão ser sempre utilizadas no singular. Vejamos, faz um mês que ele chegou. Faz um mês está indicando tempo, então eu vou utilizar o verbo no singular. Deverá fazer um ano que ele se mudou, também, ó, se referindo a tempo, vai ficar no singular. Havia meses que ele não dormia, ó, havia meses. O haver indicando tempo, apesar de ser meses aqui, vai ficar no singular. A mesma coisa acontece com o verbo fazer, né? Ali no exemplo nós temos faz um ano, mas se fossem 3 anos, 4 anos, 50 anos, permanece o verbo na terceira pessoa do singular. Faz 30 anos, faz 40 anos, fez 20 anos, então não importa, né, quando esse verbo assume esse papel, né, de indicar a passagem do tempo, o verbo fazer e o haver, não importa se a palavra que vem seguinte está no plural. Não é fazem 20 anos, é faz 20 anos mesmo, tá certo? Ok, e um outro caso é quando o verbo haver tem o sentido de existir, né? Então, vamos ver aqui no exemplo, ó. Há ofertas de vagas
em cursos do IFRO. Equivale a dizer, existem ofertas de vagas em curso do IFRO. Se fosse o existir, seria no plural. Mas como é o verbo haver, tendo esse sentido, essa acepção de existir, ele fica no singular. Então não esqueçam, verbo haver no sentido de existir não tem sujeito e nem plural. Agora nós vamos ver alguns casos do verbo acompanhado do pronome se. Quando o verbo é acompanhado do pronome se, nós podemos ter duas situações diferentes. Podemos ter a voz passiva sintética e podemos ter o verbo com índice de indeterminação do sujeito. Então, são coisas diferentes. Vamos ficar atento para ver a diferença e não cometer nenhum erro. Ó. Quando o verbo for transitivo direto, acompanhado do pronome apassivador se, ele concorda com o sujeito. E o que é verbo transitivo direto? É aquele verbo que precisa de complemento. E esse complemento não vem com preposição. Exemplo, aluga-se carro. O que está sendo alugado aí? Carros, né? Então, carro aqui ó, é o complemento, é o objeto direto do verbo alugar. Quando, então, o verbo for transitivo direto acompanhado do se, ele vai concordar com o termo a que se refere. Aqui, aluga-se carro, porque carro está no singular. Quando for no plural, alugam-se carros. Ó, carros está no plural, então o verbo ficou no plural também. Isso, essa concordância acontece, né, porque você consegue transformar esta oração que está na forma sintética, transformar para passiva analítica, né, quando você diz carros são alugados, né, então carros é o sujeito desse verbo. Se ele é o sujeito, ele tem que flexionar, o verbo tem que flexionar e concordar com ele, né. Então, alugam-se carros. É porque carros são alugados, então o verbo tem que concordar com ele. O verbo mais o se, quando ele for indeterminação do sujeito, ficará obrigatoriamente no singular, no caso que se trate do verbo intransitivo ou transitivo indireto. O que seria um verbo intransitivo? É aquele verbo que não precisa de complemento, que tem sentido por si só. Por exemplo, morreu, acordou, não precisa de complemento, que são ações que a gente entende já com o próprio verbo, né? Diferente, por exemplo, do verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? De bons gestores. Nesse caso, aqui nós temos precisar é um verbo transitivo indireto, porque precisa de um complemento, esse complemento vem com preposição. E aí, então, ele é invariável, não vai ficar no plural, apesar de aqui ser bons gestores. Vive-se bem aqui. O vive-se é o tipo, o viver é o tipo do verbo intransitivo, que não precisa de complemento para ter sentido completo. Então, também fica no singular. E agora, gente, então, vamos reforçar, né, o que nós acabamos de ver com relação ao verbo acompanhado dessa partícula se. É aluga-se ou alugam-se apartamentos? É precisa-se ou precisam-se de operários? Olha o meninozinho ali, nervoso. Ih, lascou tudo agora. Ih, lascou tudo. Qual seria a forma adequada do verbo alugar, por exemplo? O verbo alugar, ele é um verbo transitivo direto. Quem aluga, aluga alguma coisa. Aluga o quê? Apartamentos. Então, se fosse apartamento, um apartamento só, ficaria no singular. Como são vários, aqui, ó, apartamentos no plural, então o correto nesse caso seria alugam-se. A segunda frase, precisa-se ou precisam-se de operários? O verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? De operários. Então, aí esse se é indeterminador do sujeito e, por isso, a frase, o verbo deve permanecer no singular. Então, o correto é precisa-se de operários. Isso, então o que nós devemos fazer é observar se essa partícula apassivadora, se ela é
partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito, para que você possa saber, né, se vai utilizar no plural ou no singular. Uma dica bem fácil, se tem preposição, deixa no singular, né? Que aí você não vai correr o risco de errar, né? Verdade. Se não tem essa preposição entre o verbo e a palavra que vem posteriormente, se não tiver preposição, concorde com a palavra que vem depois, com o substantivo que vier depois. Se tiver a preposição, deixa sempre na terceira do singular. E agora nós vamos ver a concordância feita com os pronomes relativos que e quem. Vamos lá? Sujeito que. Aí o verbo vai concordar com o antecedente do pronome. O que vem antes do pronome é que vai determinar como o verbo vai ficar. Por exemplo, são vocês que precisam de ajuda. Fica o precisam, porque antes do que veio o pronome vocês, plural, então o verbo ficou no plural. Concordando com ele. Concordando com ele. Com vocês. Serão eles que farão os questionamentos sobre a aula. Ó. Antes do que apareceu eles, o sujeito eles. Então, farão faz a concordância com eles, que é aqui o antecedente do que. Quando o sujeito for quem, aí o verbo vai concordar com o antecedente ou ficar na terceira pessoa do singular, que é a concordância mais empregada, mas as duas estão corretas. Vejamos, fomos nós quem compramos ou fomos nós quem comprou aí. Então, as duas construções são corretas, você escolhe. Foram os alunos quem fizeram as atividades ou foram os alunos quem fez as atividades. Também as duas opções estão corretas, ok? Então, recapitulando, quando tivermos o sujeito que, o verbo vai concordar com o termo que vier antes dele. Quando for o sujeito quem, o verbo poderá ficar no singular, na terceira pessoa do singular, ou concordar com o antecedente do pronome. Isso, esses foram os casos de concordância e de concordância verbal e nominal. Vamos agora fazer uma revisão sobre a regência, o que é regência, como isso se processa dentro dos nossos textos, das nossas produções, né? Então, nós vamos ver agora a regência nominal e a regência verbal, onde o termo regente é aquele que pede um complemento e o termo regido é o complemento do regente, né? Então, isso acontece tanto com o nome quanto com o verbo. Os nomes também precisam de complemento, como nós vamos ver agora. Regência nominal é a relação estabelecida entre o nome e seu complemento. Então, por exemplo, sujeitos, adjetivos e advérbios, como eles vão se relacionar com seus respectivos complementos nominais. Já a regência verbal vai ser a relação estabelecida entre o verbo e o seu complemento, ou adjunto adverbial, objeto direto, objeto indireto, que é o que aparece com a preposição, né? Então, nós vamos ver como isso se acontece e realiza nas frases. Vejamos uns exemplos, né, de regência nominal. Existem nomes que exigem mais de uma preposição, né? Permite que essa palavra seja acompanhada de duas maneiras. Vejamos o exemplo. A palavra acostumado pode ser acostumado a ou acostumado com. Olha o exemplo. Já estou acostumada ao estudo ou já estou acostumada com o estudo. A mesma coisa acontece com a palavra amor, não é? Amor a ou amor por. Olha o exemplo. Tenha sempre amor a todo ser vivo ou tenha sempre amor por todo ser vivo, né? Então, tem palavras que exigem mais de uma regência, né? Mais de um complemento. Regência nominal ainda. Vejamos esses nomes. Confiança. Quem tem confiança em ou por alguém. Exemplo, ela tem confiança em Deus. Chute. Quem chuta, né? Chute a.
o jogador chutou, treinou muitos chutes a gol. Próximo, próximo a ou de. O ifro fica próximo à minha casa, ou ainda o ifro fica próximo de minha casa. As duas formas são corretas. Isso, então a regência nominal, né, ela vai trabalhar como esse nome, esse substantivo vai exigir esse complemento. Que preposição deve acompanhar esse complemento? Tenho confiança em Deus, né? Então, mais casos de concordância, de regência, você vai encontrar lá no nosso caderno da disciplina, né? Reforço mais uma vez para que você dê uma pesquisada lá, que tem um quadro bem extenso de outros nomes, né? Que vão, que apresentam a regência, né? Uma lista de vários nomes e suas regências. Verdade. Vamos agora para a regência verbal. Nós também selecionamos alguns casos, né, para abordar aqui na nossa aula. Lá no material didático vocês vão encontrar outros. Vamos ver os casos que nós separamos? Assistir. Assistir, é interessante que a regência, gente, ela pode interferir na questão lógico-semântica da frase. Por exemplo, esses casos que nós vamos ver aqui, mudou a regência, mudou o sentido da palavra e da frase. Por exemplo, o verbo assistir, ele tem duas regências. Ele pode se comportar como um verbo transitivo direto ou como verbo transitivo indireto. Quando ele for verbo transitivo direto, ele vai ter o sentido de socorrer, ajudar. Quando ele for transitivo indireto, olha, já muda. Vai ser o sentido de ver, presenciar. Então, veja, mudou a regência, mudou a significação, mudou o sentido. Exemplo, o médico assistiu o paciente. Apesar dessa construção não ser muito comum, né, no nosso dia a dia, existe o verbo assistir nesse sentido de socorrer. Então, quando diz o médico assistiu o doente, não quer dizer que o médico foi lá olhando o pobrezinho estribuchar lá na maca, não. É que ele prestou assistência, ele socorreu o doente, né? E vejam que não tem a preposição, não né? Não tem a preposição porque ele é transitivo direto. Então, aqui, ó, nós temos um artigo, não é preposição. Já quando ele tem o sentido de ver ou presenciar, ele deve vir acompanhado, o complemento deve vir acompanhado de uma preposição. Exemplo, assistiu a um bom filme. Olha a preposição aqui antes do artigo. Então, e é a regência que normalmente nós não respeitamos na linguagem coloquial. Geralmente nós falamos assistir um filme, né, em vez de assistir ao filme, que é como manda a regência do verbo assistir, no sentido de ver, né, ou de presenciar. Continuando, o verbo aspirar. O verbo aspirar, ele pode ser transitivo direto e pode ser transitivo indireto. Quando ele for transitivo direto, ou seja, quando o complemento dele não deve vir com preposição, ele tem um sentido de sorver, inalar. Exemplo, quem vive no campo aspira ar puro, quer dizer, inala, né, ar puro, mas sem saber do quanto é boa a sua vida. Aspira a vida urbana. Aí esse segundo aspirar aqui, ó, tá no sentido de desejar, de querer, né? Então, aspira a vida urbana, ele deseja a vida urbana. Vejam que aqui nós temos a presença da preposição. E aí até nós temos o acraseado, que daqui a pouquinho nós vamos ver a regra da crase. Vamos fazer uma revisão básica, né? Isso. Então, aspirar no sentido de cheirar não precisa de preposição. Aspirar no sentido de desejar, de pretender, tem que ter sim a preposição. Preferir. O verbo preferir, ele é verbo transitivo direto e indireto, ou seja, ele pede dois complementos. Um sem a preposição, outro com preposição. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Jamais uma coisa do que outra, como normalmente se fala na linguagem coloquial. Então, o correto é dizer, prefiro teatro a cinema. Seria incorreto dizer, prefiro teatro do que cinema. Estaria inadequado de acordo com a norma padrão. Então, vejamos um exemplo, né, para que
fique mais fixo para a gente. Tem um casal ali assistindo ao programa, né? Então, o rapaz fala, esse aquecimento global tá de lascar. E a mulher responde, também pudera, você só assiste tela quente, temperatura máxima. Então, olha aí, onde é que está a questão do problema da regência aí, ó? Ela diz, você só assiste tela quente, temperatura máxima. O que que acontece? Nós temos o verbo assistir no sentido de ver, ou seja, o complemento teria que aparecer com uma preposição e não acontece aí, né? Ela não utilizou, então o correto seria, também pudera, você só assiste a tela quente e temperatura máxima. Isso, vejamos então mais alguns exemplos, né, de regência. Segue, né, o seguinte esquema, né, para a gente ver a transitividade desses verbos aí, a preposição exigida por eles. Confiar no sentido de acreditar, é transitivo indireto, exige a preposição em. Então vejamos, confio em meus alunos, confio não, nós confiamos em nossos alunos, né? Confiar no sentido de entregar é transitivo direto, vai exigir 2 objetos. Então, nós devemos empregar da seguinte forma, confio os conteúdos aos meus alunos. Né? Se são 2 objetos, um tem que ser sem preposição e o outro com. Aspirar, não é? Que pode ter o sentido de cheirar, como nós já vimos. Aspirar sem preposição, se for no sentido de cheirar. Aspiro a brisa suave. Se for no sentido de desejar, precisa da preposiçãozinha a. Todos aspiram a bons resultados, né? Você tem a necessidade de utilizar ali a preposiçãozinha a. Isso. Agora vamos ver o verbo agradar. O verbo agradar também pode ter 2 regências. No sentido de satisfazer e contentar, ele é verbo transitivo indireto, pede a preposição a. Exemplo, o resultado não agradou a professora, né? Porque quem agrada, agrada a alguém. E se ele estiver no sentido de acariciar, de ser agradável, aí ele é verbo transitivo direto, não precisa da preposição. Exemplo, o Ifro procurou agradar os alunos, né? Sem preposição, só com o artigo aqui. Mais um caso, outro exemplo, o verbo agradecer. Se for igual a ser grato, é transitivo direto e indireto. Vai exigir os 2 objetos. Então, olha o exemplo. Agradecemos aos tutores e coordenadores o trabalho desenvolvido. Então, veja, tem o objeto direto, que é o trabalho desenvolvido, e o objeto indireto, que são tutores e coordenadores, né? Então, os 2 objetos são exigidos. Quando for esse mesmo verbo agradar no sentido de informar, a mesma coisa acontece, são os 2 objetos sendo exigidos. Informamos a prorrogação de prazo. Aqui no caso não é o verbo agradecer, né? É o verbo informar. Informamos a prorrogação de prazos. Outro caso, informamos os alunos da prorrogação. Informamos os alunos sobre a prorrogação ou informamos aos alunos a data da prova. Então, a gente tem o verbo informar, não é o agradecer, o verbo informar, né, exigindo várias possibilidades de regência. O verbo assistir. O verbo assistir, ele no sentido de ver, de presenciar, ele é verbo transitivo indireto, pede a preposição a. Exemplo, os estudantes assistiram à aula. Olha a preposição aqui. Ser de direito, caber ou pertencer. Quando ele tiver esse sentido, né, de pertencer, de ser de direito, aí ele pede a preposição a. Aprender sempre é um direito que assiste a todos. Então aí, ó, a todos, né, com a preposição a, porque está no sentido de pertencer, de ser de direito. E o verbo assistir, ele pode também, né, ter o significado de morar. Vai precisar, então, da preposição em. Eles assistem em Rondônia, quando, né, o verbo assistir estiver com esse significado de morar.
E como já foi dito anteriormente, pode também assumir essa outra acepção de ajudar, auxiliar, dar assistência, né? Não vai precisar da preposição. A enfermeira assiste o paciente. Ok. Vamos ver então um outro exemplo. Nessa chargezinha nós temos a questão do verbo lembrar. Nós vamos ver a charge, depois eu explico a regência do verbo lembrar. Olha lá. O pai da Aline. Os homens são todos uns insensíveis. Eles nunca lembram de uma data importante. Nada a ver. Lembro do dia da nossa primeira briga feia. Então vejam, nesse exemplo, no segundo quadrinho, nós temos lembram de. E no terceiro quadrinho, nós temos lembro do dia. O que acontece? O verbo lembrar, ele vai ser verbo transitivo direto se ele não estiver sendo usado com pronome. Se, me. Então aqui, ó, lembram de, não tem o pronome. Se fosse lembra-me ou lembra-se, aí ele seria verbo transitivo indireto e teria que ser usada a preposição de. Mas, nesse caso da tirinha, está inadequado a regência do verbo lembrar, porque ele está usando com preposição nos dois casos, tanto no segundo quadrinho quanto no terceiro, mas o verbo não veio acompanhado de nenhum pronome, nem do se, nem do me, então, que justificaria o uso da preposição. Como não apareceu o pronome, então o correto seria utilizar eles nunca lembram uma data importante ou lembro o dia da nossa primeira briga, seria o correto. Isso mesmo. Então, qual é a relação nós podemos fazer com a regência e a crase? Vejam que a regência é um fator fundamental para saber se usamos ou não a crase, se devemos ou não usá-la. Ô, Tayane, o que é crase? Ah, meu Deus, o que seria crase? É a junção, né, da preposição a com o artigo a da palavra que vem depois. Um verbo vai exigir a preposição a e o complemento desse verbo já vem com um azinho também. É para não colocar dois as. Ah, quando fica com aquele acento agudo ao contrário. Isso, aí você tem que usar esse acento grave aí. Ah, tá bom. Lembrei. Tá bom, então olha o exemplo. Entreguei à tutora a tarefa de português. Entreguei, né? Entregar exige você responder entregar a alguém. Tem que ter a preposiçãozinha que o verbo exige. Se eu respondo que é a tutora, então eu não vou colocar dois as. Para representar isso, você coloca a crase. Outro exemplo. Vou à farmácia, depois vou ao IFRO. O verbo ir exige sempre essa preposição. Ir a algum lugar, né? Ok. Vamos ver então a regência, ela pode fazer diferença, como eu falei, no sentido, no significado, né, do conteúdo, né, da oração. Então, se você quiser ser bem entendido, use a regência adequada, porque senão você pode mudar totalmente o sentido do que você quer falar e pode não ser compreendido. Vejamos a diferença de regência nesses dois exemplos. Olha a moça aí deitadinha no guarda-sol, ela fala, minha chegada à praia foi tranquila. O rapaz aí do surf, ou o rapaz diz assim, minha chegada da praia foi tranquila. Então, qual é a diferença entre os dois? Quando ela diz chegada à praia, ela, olha só, até pelo contexto aí onde ela está, ela chegou à praia agora, ela está na praia. Já ele chegou da praia, ele já voltou, tá? Ele já não está mais lá na praia, ó, já recolheu o guarda-sol, já está a caminho de casa ou em casa. Então, vejam só mudou a preposição do a para o do e fez a diferença toda nesse caso. Isso, então a crase é a união, né, no nosso próximo slide, a crase é justamente a união, não é, a contração da preposição a que o verbo exige com o artigo a da palavra seguinte, né, do substantivo feminino que vem depois. O exemplo, fui à escola, refiro-me a que está de verde, vejam que a gente tem aqui o que funcionando, né, como um pronome
substituindo uma palavra. Refiro-me à garota que está de verde. Assistir às teleaulas, 1 e 2 em casa. Por que tem a preposiçãozinha aqui no assistir, né? Assistir às, porque você tem a exigência que o verbo exigir, assistir, pede. Assista àquelas aulas para reforçar o aprendizado. Você tem o àquelas sendo craseada. Então, a dica que a gente sempre coloca, é: substitua sempre a palavra feminina por uma masculina que seja da mesma natureza. Se antes da palavra masculina ocorrer o uso de ao, a crase deve ser utilizada na palavra feminina. Olha, se eu fui à escola, ou substituir por ir para o colégio, fui ao colégio, se você consegue transformar para o masculino e utilizar o ao, então você deve sim colocar a crase no a. Refiro-me à diretora. Vamos substituir por uma palavra masculina. Refiro-me ao diretor, então coloque a crase lá na forma feminina. E aí, para não esquecer, tem a quadrinha, né? Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase por quê? Então, quando você tiver o verbo ir numa frase e você não souber se você tem que colocar a crase ou não, lembra dessa quadrinha. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase por quê? Exemplo, vou a Porto Velho, voltei de Porto Velho. Voltei de, crase por quê? Vou à Bahia, voltei da Bahia. Volto da, crase a, ok? Olha mais um exemplo aqui. Se vou à África e volto da África, então ali eu tenho que colocar com a crase, vou à África. Se vou a Manaus e volto de Manaus, então tem que ser volto a Manaus sem a crase. Hashtag fica a dica, né? Como os meninos dizem agora. Essa regrinha serve para qualquer outra localidade, né? Só substituir. Só substituir. Lembrando que a gente tem que tomar cuidado, né, para diferenciar bem o que é artigo, o que é preposição e o que é pronome. A aluna recebeu o livro. Aqui a gente tem só um artigo. O livro foi entregue às alunas, né? Então, você vê a necessidade da crase ali por conta da exigência ali do verbo entregar. E porque alunas é o substantivo feminino. Feminino. Então, acontece a coincidência do artigo mais a preposição resultando na crase. Isso. A apostila será entregue a alunas do curso de informática, do curso de finanças, no caso, né? Vamos dar o exemplo nosso aqui. E aí esse a é preposição, porque se fosse artigo, estaria no plural, concordando com alunas que está no plural. E por que a gente não colocou a crase aqui? Porque ele está no singular e alunas no plural. E aí aqui nós temos não a presença do artigo, mas a preposição. Temos somente a preposição. Só a preposição. Entreguei o livro à aluna. Entreguei o livro ao aluno. Se é possível essa substituição, então coloca crase. Entreguei o livro à de camisa verde. Esse azinho aqui é um pronome. Então depois substituindo alguém, uma pessoa. Faça uma revisão. Então, quando essas crases são obrigatórias, nessas locuções adverbiais aqui que a gente vai apresentar, de tempo, lugar e modo, olha, à toa, à vontade, às pressas, né? Então, existem vários exemplos de locuções que a gente pode utilizar. As locuções prepositivas, a semelhança de, a procura de também tem crase obrigatória. A medida que, a proporção que também tem que ter a crase. Isso. Agora, quando não usar crase? Antes de substantivos masculinos, por exemplo, ele gosta de andar a pé. Pé é substantivo masculino, então não usa. Antes de verbos, fui convidada a colaborar. Colaborar é verbo, então não uso crase. Em palavras repetidas, como gota a gota, dia a dia, lado a lado, face a face, também não se usa crase. Vamos fazer um teste aqui, aplicando os conhecimentos. Quando vamos à fazenda, quando eu volto da fazenda, então tem crase. Adoro andar a cavalo, cavalo masculino, não tem. Não tem. Retornou
a uma cidade abandonada. Não precisa. Não tem, porque aqui, ó, já tem o artigo separado, não precisa juntar aí na crase. O prefeito foi a emissora de TV. Precisa da crase, né? Porque se nós colocássemos ao clube, sei lá, foi a algum lugar, precisaria falar sobre a construção. É só o azinho, porque já tem a preposição sobre. Fico a refletir. Refletir é verbo, então não usa. Às vezes é locução prepositiva ou deve-se utilizar a crase. Isso, então vamos para a atividade. Nós fizemos aqui, né, uma revisão rápida sobre concordância e regência. Vamos para a prática então, atividade, né, Cláudia? Eu quero ver a participação de todo mundo, tá? Façam as atividades, pessoal. Quero mandar um abraço muito grande a todos que nos acompanham nos polos de todo o estado e a gente se vê daqui a pouco para fazer a correção da atividade. Até mais. Olá, estamos aqui de volta para fazer a correção da nossa atividade de sala. Vamos ver então? Vamos lá para a atividade de número 1. Bem, vejamos a atividade de número 1. Vamos fazer a leitura do texto para descobrirmos o nosso jogo dos 7 erros. Jogo dos 7 erros. Eu já recebi aqui as respostas dos alunos de Nova Brasilândia e eu cumprimento o aluno Adeilton em nome de todos os alunos de Nova Brasilândia, os alunos de Jaru em nome da aluna Elisete, cumprimentamos também os alunos de Ji-Paraná, de todos os outros polos, né, que estão respondendo as atividades. E uma atenção especial, um abraço especial para os alunos do Acre, de Plácido de Castro, tá? Então, vamos então efetivamente para a leitura. Vamos lá. Vamos lá. Encontre os 7 erros de concordância no texto a seguir, grife-os e os reescreva corretamente. Então, vamos fazer a leitura. Ao partir de Itabira, Helena prometeu a Paulo que voltaria em breve. Comprometeu-se também a enviar pequenas surpresas, as quais seguiram anexos aos documentos. Ele, então, transbordando de carinho, disse à amada que não precisava se comprometer daquela forma, porém, ansiava por receber uma foto que poderia seguir incluso a primeira remessa. Assim que chegou à cidade maravilhosa, Helena encontrou uma realidade totalmente diferente da do interior de Minas. Dia sim, dia não, chegava uma carta de Paulo, e Helena, atarefadíssima, não encontrava tempo para responder. Como arrumar uma brecha para isso em meio a tantas atividades? Ela mesmo não sabia. Ele continuava a escrever. Já tinha chegado 6 cartas dele e ela a não responder. Jamais ficaram quite naquela situação. Uma nova amiga tentou ajudar Helena. Muito obrigado, disse ela. Eu mesmo vou ter de resolver essa situação. Está na gramática, né, de Cipro Neto, em 2007. Eu li esse texto, me deu problema assim, em alguns momentos por conta desses erros. Vocês perceberam? Vamos ver, então, o que os alunos do Rio Branco responderam, o aluno Gamarra de Espigão do Oeste. Vamos ver quais foram os erros encontrados. Vamos ver, então. Aqui, logo no início, né, na segunda linha, nós temos um problema. Ó. Nós temos aqui enviar anexo
anexos aos documentos. Então, o que estava anexo aos documentos? Pequenas surpresas. Então, se é pequenas surpresas, anexos aqui está da maneira inadequada, era para ser anexas. Depois, logo mais na frente, nós temos seguir incluso a primeira remessa. Então, aqui o incluso está inadequado. Por quê? Porque o que estava incluso era a foto que poderia ser inclusa. Então, aqui está faltando a concordância. Já no trecho em seguida, aqui, ó, lá quase no finalzinho, deixa eu procurar, ela mesmo não sabia. Se é ela, era para ser ela mesma. Então, aqui está o probleminha. Depois, nós temos assim, já tinha chegado 6 cartas. Se são 6 cartas, era para ser tinham. E aqui mais na frente, nós temos kit. Jamais ficaria um kit naquela situação, né? Ele e ela. Então, aqui tinha que ser o quê? Kits, porque ele e ela, eles equivale a eles. Depois nós temos aqui, ó, muito obrigado. Quem falou isso? Ela. Se é ela, lembra lá? O obrigado, obrigada sempre concorda com o emissor. Se é ela, então ela tem que dizer obrigada. Eu mesmo voltei de resolver a situação. Quem é que está falando isso? Ainda é ela, é Helena. Então, eu mesma. Então, aqui está errado. Então, conferindo as respostas. Os 7 erros encontrados, então, é anexas, a inadequação do anexo, que era para estar anexas, né? Inclusa, mesma, tinham, kits, obrigadas e mesma. Aqui já é a correção, tá, dos erros. Nós marcamos o erro agora, juntamente com vocês, no texto e agora conferimos as respostas. Tenho certeza que você não errou, que acertou e encontrou os 7 erros, não é mesmo, Tayane? Encontraram sim, com certeza. Nós misturamos concordância nominal, concordância verbal e todo mundo, olha, acertou. A Suzy, de Espigão do Oeste, também está participando, os nossos alunos de Rio Branco, está todo mundo atento, né, e estudando realmente o que nós estamos apresentando aqui hoje. Vamos para a questão 2. Complete os espaços com um dos nomes ou verbos colocados nos parênteses. Então, primeiro, chegou ou chegaram os alunos e a professora? O correto aqui vai ser? Chegaram. Chegaram. Por quê? Porque é sujeito composto depois do verbo. Então, quando isso acontece, né, nós temos que utilizar o verbo no plural. No plural, concordando com quem está próximo, né? Então, se os alunos está no plural, então não caberia chegou, somente chegaram. Letra B, não serei eu quem entregarei ou entregará? Não, pode ser as duas formas, né? O sujeito, quem, quando aparecer esse sujeito, quem, você pode utilizar as duas formas. Não serei eu quem entregarei os documentos ou não serei eu quem entregará os documentos. Os documentos. Ok. A letra C, anexa ou anexa? Ah, meu Deus! Vão as fotos. Ó, se é as fotos, então tem que ficar anexas. Por quê? Concordando com a foto que está no plural feminino. Letra D, há menos ou menos inscrições do que esperávamos? Ninguém marcou menos, só marcaram menos. Tá correto isso? Certinho, porque é advérbio, então fica invariável. Letra E, ela mesmo ou ela mesma fará toda a tarefa? Vai ficar mesma. Por quê? Porque aqui nós temos ela, então tem que concordar com o sujeito. Vossa Excelência, olha aí o pronome. Quando é pronome, né? Vossa Excelência, conheces ou conhece bem esse caso? Quando é pronome, tem que ficar na terceira pessoa, então conhece bem este caso. A maioria dos alunos, o que nós temos aqui? Ó, uma palavra
com o sentido coletivo acompanhado do substantivo plural. Então, nesse caso, pode ser qualquer um dos dois modos do verbo. Pode ficar no singular, concordando com a maioria, ou no plural, concordando com alunos. Então, a maioria dos alunos compreende o conteúdo ou a maioria dos alunos compreendem o conteúdo. Isso. E na terceira questão, vamos então assinalar a alternativa em que ocorreu erro de concordância. Vamos ver se nós estamos realmente atentos. Letra A, estou meio enjoada, comi meia jaca, mas também, né? Só pode. Meio, tá correto, professora? Meio. Certinho, que equivale aí a um pouco, né? E meia jaca, metade da jaca. Então, aí tá certinho. A gente está procurando a errada, então não é essa a alternativa. Letra B. No quarto havia lindas janelas e azulejos. Havia está no singular por quê? Porque verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito e nem plural. Então, apesar de ser lindas janelas e azulejo, aqui equivale a dizer no quarto existiam lindas janelas e azulejo. Então, não vai para o plural. Não vai para o plural, porque ele é impessoal. E a letra C? Rio e floresta antiga. Tá certo, não é por quê? Porque está concordando com o termo mais próximo, que é floresta. Perfeito. D de dado. Homem, mulher e criança distraída. Também correto, porque distraída está concordando com o termo que está mais próximo, que é criança. E a letra E? Comemos abacaxi e jabuticaba maduro. Jabuticaba maduro? Claro que não, né? Se é jabuticaba, era para ser madura. Então, é essa a alternativa que estávamos procurando. É a letra E que apresenta o erro de concordância nominal. Os alunos de Presidente Médici acertaram todas as questões. Estão de parabéns, é isso aí. Vamos para a questão 4? Cometeu-se erro no emprego de anexo. Em que frase? Então, vamos lá. Letra A. Anexas encaminham as provas. Percebam que anexas está no plural, concordando com as provas, que é o termo a que se refere. Então, tá certinho, Certinho. né? Letra B. Em anexo, envio 2 documentos. Expressão em anexo fica invariável. Então, apesar de ser 2 documentos, ela não vai para o plural. Tá certinho também, né? Certíssimo. Letra C. Estão anexos a certidão e o requerimento. Certinho, porque anexos no plural, porque está concordando com certidão e requerimento. Então, certo também. D de dado. Anexo, seguiu uma foto. Olha aí o problema, é uma foto. Se é uma foto, era anexa. E ali está no masculino. Então, essa é a alternativa com erro de concordância. Vejamos só a letra E. Seguem anexos, gabaritos e provas. Então, nessa alternativa, nós temos certinho anexos no plural, concordando com os 2 termos, gabaritos e provas. Perfeito. Quinta questão. Todas as alternativas abaixo estão erradas, exceto os alunos do polo lá do Rio Branco, né? Eles responderam a letra B de bola. Então, será? Aqui, vamos ver. Vamos ver. Aqui a gente está procurando exceto, quer dizer, a gente vai procurar a certa, né? Então, lá, fui à farmácia. Fui a, voltei da. Então, aqui era crasear, né? Então, era para crasear. Deveria ter crase, não tem. Está errada. Entreguei os documentos a alunas. Vejam que aqui está com crase no singular e aqui está no plural. O que acontece? Aqui eu não tenho a junção da preposição, mas o artigo. Por quê? Porque aqui, ó, se fosse um artigo aqui, estaria no plural concordando com alunas. Aqui eu tenho só a preposição, então esta crase está inadequada. Vou a Rondônia, voltei de crase para quê? Então, aqui não era para ter crase, também está errada. Hoje fui convidado a cantar. Olha só, aqui nós temos um verbo, o a
está sendo utilizado, né, antes do verbo. Quem é convidado a alguma coisa, né? Então aí pede a preposição, não se usa a crase porque está diante do verbo. Isso, Rio Branco marcou certinho, viu, gente? Foi a letra D de dado. Antes de verbo, a gente não deve colocar crase. E vamos ver qual é o problema com a letra E. Coloquei o remédio gota a gota, ó, no meio de palavras repetidas, gota a gota, dia a dia, não se usa a crase. Então, este é o problema da alternativa E. Muito bem, todos os nossos alunos estão atentos demais à nossa atividade, né? Todos responderam. Agradeço muito a interação aqui no nosso chat. Vamos fazer uma revisão do que nós acabamos de ver aqui agora? Vamos lá. Vamos sim. Então, nós preparamos um resumo de tudo que foi visto da aula de hoje de concordância nominal e verbal e regência nominal e verbal, para você acompanhar, né, e fixar o conteúdo e vamos ver agora então como é que é. Então, concordância verbal e nominal. Se o sujeito vier com o verbo, né, o sujeito vier com o verbo, né, do sujeito simples, você vai concordar, o sujeito vai concordar com o verbo, o verbo vai concordar com o sujeito em número e pessoa, né? Então, se na concordância nominal, o nome, o substantivo, vai fazer a concordância com seus elementos modificadores, o artigo, o pronome, o numeral, concordando em número, plural ou singular, gênero, masculino e feminino. Então, se o sujeito, na concordância verbal, o verbo vai concordar em número e pessoa. Então, se o sujeito estiver na primeira pessoa do plural, verbo na primeira pessoa do plural. Se o sujeito estiver na terceira pessoa do singular, verbo na terceira pessoa do singular, ok? Na regência, então nós temos regência nominal e regência verbal. Regência é a relação, né, entre o termo regido e o seu complemento. E aí, na relação nominal estabelecida pelo nome e seu complemento, nós vamos ter substantivos, adjetivos e advérbios e os seus respectivos complementos nominais. Na relação estabelecida pelo verbo e o seu complemento, nós vamos ter o adjunto adverbial, objeto direto, objeto indireto, que é aquele que vem com a preposição. Isso, então a gente tem que lembrar, quando nós formos estudar regência, nós precisamos lembrar que se for a regência verbal, não é? Que complemento esse verbo vai exigir e temos de lembrar que esse verbo, ele, dependendo da situação em que ele for empregado, ele vai ter um significado diferente e para cada significado você vai ter que utilizar uma preposição diferente ou, às vezes, nem utilizar a preposição, não é? Nós vimos aqui os casos do verbo assistir, que tem 3 ou 4 acepções diferentes, o verbo agradecer, o verbo agradar. Então, a gente precisa realmente sempre ficar revisando, estar sempre em contato com esses verbos para que a gente não esqueça e sempre utilize da maneira adequada. Isso, e aí se você está com dificuldade em regência, volte lá na transitividade do verbo, né, para tirar essa dúvida, porque a transitividade, identificar a transitividade do verbo ajuda a facilitar, a identificar a relação da regência. Então, só para revisarmos aqui, ó, o objeto direto, ele é o complemento do verbo transitivo direto. E o que é o verbo transitivo direto? É aquele que pede um complemento sem preposição. Já o verbo transitivo indireto é aquele que pede o complemento acompanhado de preposição. Exemplo, se eu falo gosto, né? Se eu falo gosto, gosto é um verbo transitivo, ele precisa de complemento. Aí é só fazer a perguntinha para o verbo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Se nessa perguntinha, né, apareceu de, aí a preposição, então indica que esse verbo que você está fazendo o teste aí é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque pede um complemento com preposição. Então, o verbo gostar é transitivo indireto. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Gosta de chocolate, de sorvete, de você, né? Então, ele é
transitivo indireto. Já o verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição. Quando eu digo assim, comprei, quem compra, compra algo ou alguma coisa. Já na pergunta não aparece a preposição. Eu compro algo, não é de algo ou de alguma coisa. Então, o verbo comprar é transitivo direto, não pede preposição, ok? E tem aqueles casos onde o verbo pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, pedir dois complementos. Um sendo o objeto direto, que é sem preposição, e outro sendo o objeto indireto, que é aquele com preposição. Por exemplo, se eu digo eu dei, quem dá alguma coisa a alguém ou para alguém, né? Dei flores a ela. Então aí, ó, tenho dois complementos, flores, né? Dei o quê? Flores para quem? Para ela. Então, ele seria verbo transitivo direto e indireto. Agora vamos lá para crase. Então, a crase, como nós vimos antes, é a junção da preposição mais o artigo, ou ainda a preposição mais o pronome demonstrativo. E quando isso acontece, né, a junção desse a mais a resulta no a craseado. E aí, por exemplo, juntou a preposição a mais o artigo a craseado. Juntou a preposição a mais o pronome demonstrativo aquele, o aquele com a crase, para indicar que tem a junção dos dois. Lembrando que aí também você vai ver se dentro de uma frase, né, tem um a e você quer saber se ele vai ser craseado ou não, lembrar das regrinhas. Só tem crase se for a junção do artigo mais a preposição. Então, se depois desse a vier um substantivo feminino e se o verbo que vem antes dele está pedindo preposição, tem quase certeza que isso aí vai ser craseado. Agora, antes de palavra masculina, não se usa crase. No meio de palavras repetidas, não usa. Antes de verbo, não se usa. Então, não cometer esses enganos. E não esqueça da regrinha. Voltou de crasear para quê? Voltar da crasear, ok? Fazer isso você não vai errar, tenho certeza. Além da crase, aquela outra dica, né? Se você trocar pelo substantivo masculino e couber o ao, então você pode colocar a crase. Entreguei à aluna a atividade. Se você substituir e disser entreguei ao aluno a atividade, então a aluna tem crase sim. Ok. E aí na regrinha lá do que eu falei, né? Vamos fazer um teste. Digamos, eu quero saber se vou à França tem crase. Vou à França, voltei da França. Voltou da crase a. Então, esse a antes da França tem crase. Se eu falo, fui a Salvador, voltei de Salvador. Se é de crasear para quê? Então, façam isso que vocês não vão errar. Tá bom? Isso mesmo. Então, olha só, hoje nós fizemos uma revisão sobre concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, pontuamos algumas questões sobre a crase, nós agradecemos a participação de todos os polos, né, daqui de Rondônia e do Acre que participaram, os alunos de São Francisco do Guaporé que também se manifestaram aqui, né? Olha só, lembrem-se de que vocês têm atividade de percurso para fazer. Vocês terão até o dia 27, agora do 4, né, até o dia 27 de abril, para fazer a atividade de percurso que nós colocamos agora para vocês. A redação técnica e científica no ambiente de trabalho. Que aliás, é o tema da nossa teleaula número 5. Na semana que vem, nós vamos estudar sobre a redação técnica e científica no ambiente de trabalho. Isso, então a gente vai ter um pouco de concordância e regência nessa atividade, mas o principal vai ser a redação técnica. Então, tenham todos uma ótima semana de estudos. Semana que vem nos encontramos para trabalhar sobre a redação técnica, a redação oficial e todas as regras, né, e as estruturas que nós devemos utilizar nesses textos mais formais, tá? Tenham todos uma ótima semana, não é, Cláudia? Isso, nós queremos agradecer a participação de todos no chat, dizer que se você tiver uma dúvida, alguma pergunta que nos encaminhe, né, que nós estaremos respondendo. Procurem o tutor também, né, que está aí para auxiliá-los. E na nossa próxima teleaula,
com certeza nós veremos, né, esse assunto que tem muito a ver com o mercado de trabalho que vocês vão atuar e é importantíssimo. Então, nós queremos já antecipadamente confirmar a presença, o encontro com vocês na nossa próxima teleaula, ok?